Olá, meu amigo estudante, você que está se preparando para o exame da ordem, sou o professor Ronaldo Rolim e nós estamos dando continuidade ao nosso curso de resolução de questões de Direito Constitucional. Nesta aula, está aí na tela, você pode ver que trabalharemos sobre os direitos sociais e a ordem social, principalmente a ordem social, que está disposta no artigo 193 em diante da Constituição Federal. Leitura atenta desses artigos, ok? E nós iremos ver como a FGV adora cobrar esse assunto. Sem mais delongas, aí na tela, nós vamos para a nossa primeira questão. Deixa eu colocar aqui na canetinha. Primeira questão, que foi do 31º exame de ordem, a última prova objetiva que nós tivemos. Preocupado com o grande número de ações judiciais referentes a possíveis omissões inconstitucionais sobre direitos sociais e, em especial, sobre o direito à saúde, o Procurador-Geral do Estado, Beta, procurou traçar sua estratégia hermenêutica de defesa a partir de dois grandes argumentos jurídicos. Em primeiro lugar, destacou que a efetividade dos direitos prestacionais de segunda dimensão, ou seja, os direitos sociais, promovida pelo Poder Judiciário, deve levar em consideração a disponibilidade financeira estatal. O segundo argumento é o relativo à falta de legitimidade democrática de juízes e tribunais para fixar políticas públicas no lugar do legislador eleito pelo povo. Diante de tal situação, assinale a opção que apresenta os conceitos jurídicos que correspondem aos argumentos usados pelo PGE do Estado Beta. Olha só, quando ele fala que o primeiro argumento é a disponibilidade financeira estatal, nós temos aqui a chamada reserva do possível. No que se trata dos direitos sociais, nós temos o chamado a mínimo existencial. São as condições mínimas que o Estado deve proporcionar ao cidadão para que ele possa ter uma vida digna. Contudo, mesmo o mínimo existencial tem como grande obstáculo limitações de ordem orçamentária, limitações de ordem financeira, que é o argumento apresentado pelo PGE, que é mais conhecido como reserva do possível. Já o segundo argumento diz, em outras palavras, que os juízes e os tribunais acabam legislando no lugar do verdadeiro legislador que foi eleito pelo povo, ou seja, ele está falando que há uma quebra da separação dos poderes. Sendo assim, vamos analisar a letra A. Quais são esses argumentos? Dificuldade contraparlamentar e reserva do impossível. Totalmente absurda, nem existe isso daqui. B. Reserva do possível fática, realmente a limitação financeira e separação dos poderes. Perfeito. Letra B é a resposta correta. É isso daqui que traduz os dois argumentos apresentados pelo PGE do Estado Beta. Próxima questão. Em decorrência de um surto de dengue, o município Alfa, após regular procedimento licitatório, firmou um ajuste com a sociedade empresária Mata Mosquitos Limitada, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, visando a prestação de serviços relacionados ao combate à proliferação de mosquitos e à realização de campanhas de conscientização da população local. Nos termos do ajuste celebrado, a sociedade empresarial passaria a integrar de forma complementar o Sistema Único de Saúde. Diante da situação narrada, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta saúde, está a partir do artigo 196 da Constituição. Vamos lá, letra A. O ajuste firmado entre o ente municipal e a sociedade empresária é inconstitucional. Eis que a Constituição de 88 veda a participação de entidades privadas com fins lucrativos no SUS, ainda que de forma complementar. Não veda coisa nenhuma, pelo contrário, autoriza de forma complementar. Está lá no artigo 199, parágrafo 1º. Vamos em frente, letra A está falsa. Próxima, letra B. A participação complementar de entidades privadas com fins lucrativos no SUS é admitida, acabamos de ver, sendo apenas vedada a destinação de recursos públicos para fins de auxílio ou subvenção às atividades que desempenham. Perfeito! É o que fala tanto o artigo 199, parágrafo 1º, quanto o parágrafo 2º. Sendo assim, a alternativa B está totalmente condizente com o texto constitucional. Terceira questão. Pablo, cidadão espanhol, decide passar férias no litoral do Nordeste brasileiro. Durante sua estadia, de modo acidental, corta-se gravemente com o facão que manuseava para abrir um coco verde, necessitando de imediato e urgente atendimento hospitalar. Ocorre que o hospital de emergência da localidade se recusa a atender Pablo, ao argumento de que, por ser estrangeiro, ele não faria jus aos serviços do SUS, devendo procurar um hospital particular. Olha que absurdo!
O SUS, o Sistema Único de Saúde, é garantido a todas as pessoas, independentemente de contribuição, independentemente de a pessoa ser brasileira ou não, porque nós estamos falando da universalidade que rege o SUS. Sendo assim, o hospital público não poderia se negar a atender o Pablo. Analisando as alternativas, vamos marcar aquela que está correta de acordo com o artigo 196 da Constituição e com o que eu acabei de explicar. Letra A. A Constituição da República, no caput do artigo 5º, assegura a igualdade de todos os brasileiros natos e naturalizados perante a lei, sem distinções de qualquer natureza, de modo que Pablo, por ser estrangeiro, não faz jus ao direito social à saúde. Faz sim, característica da universalidade, letra A está falsa. B. A saúde, na qualidade de direito social, apenas pode ser prestada àqueles que contribuem para a manutenção da Seguridade Social? Não. Saúde independe de contribuição, é diferente da Previdência. Letra B está falsa. C. O Sistema Único de Saúde rege-se pelo princípio da universalidade da tutela à saúde, direito fundamental do ser humano. Logo, ao ingressar no território brasileiro, Pablo, mesmo sendo cidadão espanhol, tem direito ao atendimento médico público e gratuito em caso de urgência perfeito. É isso que fala o artigo 196, é esse o disposto na Constituição Federal. Letra C, portanto, é a resposta certa. Quarta questão, lá do 25º exame de ordem. Após uma vida dura de trabalho, Geraldo, que tem 80 anos, encontra-se doente em razão de um problema crônico nos rins e não possui meios de prover a própria manutenção. Morando sozinho e não possuindo parentes vivos, sempre trabalhou ao longo da vida fazendo pequenos biscates, jamais contribuindo com a Previdência Social. Então a gente já sabe que com a Previdência Social ele não tem direito, porque só tem direito com a Previdência quem com ela contribui. Não é o caso. Instruído por amigos, Geraldo procura um advogado para saber se o sistema jurídico constitucional prevê algum meio assistencial para pessoas em suas condições. Opa! A assistência social, diferente da Previdência, independe de contribuições. Então, ele pode sim procurar assistência social. O advogado informa a Geraldo que, segundo a Constituição Federal, letra A, é garantido o amparo à velhice somente àqueles que contribuíram com a Seguridade Social no decorrer de uma vida dedicada ao trabalho. Isso no âmbito da Previdência, mas no âmbito da assistência não. E quando ele usa Seguridade Social, ele coloca os dois no mesmo bolo, o que não é verdade. B. É assegurado o auxílio de um salário mínimo apenas àqueles que comprovem concomitantemente ser idosos e possuir deficiência física impeditiva para o trabalho? Não, e não ter meios de prover a sua própria subsistência. B está falsa. C. Seria garantida a prestação de assistência social a Geraldo caso ele comprovasse, por intermédio de laudos médicos, ser portador de deficiência física? Acabamos de dizer que não existe necessariamente este requisito. Ou é deficiente físico ou é idoso. É um ou outro e não os dois juntos. D. A previsão no âmbito da Seguridade Social de prestação de assistência social a idosos nas situações em que Geraldo se encontra. Ele tem direito ao auxílio de um salário mínimo. Professor, onde é que está isso? Artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal. Letra D está corretíssima. Vamos em frente. Maria, maior e capaz, reside no município Sigma e tem um filho Lucas, pessoa com deficiência com 8 anos de idade. Por ser uma pessoa humilde, sem dispor de recursos financeiros para arcar com os custos de um colégio particular, Maria procura a Secretaria de Educação do município Sigma para matricular seu filho na rede pública. Seu requerimento é encaminhado à assessoria jurídica do órgão municipal para que seja emitido o respectivo parecer para a autoridade executiva competente. A partir dos fatos narrados, considerando a ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta, letra A. O pedido formulado por Maria deve ser indeferido, uma vez que incumbe ao município atuar apenas na educação infantil, a qual é prestada até os 5 anos de idade por meio de creches e pré-escolas. Não, apenas na educação infantil vai até o ensino fundamental completo. Ensino médio aí já é o Estado, mas quando ele fala que é apenas até os 5 anos de idade, letra A já está falsa. B. O parecer da assessoria jurídica deve ser favorável ao pleito formulado por Maria. Perfeito. Garantido ao menor uma vaga na rede de ensino municipal, uma vez que, de acordo com a Constituição, o ensino público é obrigatório. É gratuito e obrigatório. Pode ainda alertar que a Constituição da República prevê expressamente a possibilidade de a autoridade competente ser responsabilizada pelo não oferecimento do ensino obrigatório ou mesmo pela sua oferta irregular. Está totalmente correta a letra B. Professor, onde é que tem isso? Lá no artigo 208
parágrafo 2º da Constituição, dizendo que a autoridade pode ser sim responsabilizada nesses casos. Portanto, quinta questão, letra B, de bola. Artigo 205 e 208, parágrafo 2º. A sexta questão. Leonardo matriculou seus 2 filhos em uma escola pública municipal, mas foi surpreendido ao tomar conhecimento de que ambos estão tendo aulas regulares como disciplina obrigatória de uma específica religião de orientação cristã. Indignado, ele procura você para, como advogado ou advogada, orientá-lo sobre a regularidade de tal situação. Sobre tal prática, com base no que dispõe o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Olha só, o nosso Estado é laico, não possui religião oficial, mas ele permite que as escolas ministrem aulas de catequese, aulas de orientação religiosa, independentemente da religião que seja. Ele não diz qual é a religião, independentemente da religião que seja. Agora, esta disciplina, ela jamais pode ser obrigatória, ela tem que ser o quê? Facultativa. O aluno não pode ser obrigado a assisti-la, tendo em vista a laicidade do Estado, ou seja, o aluno só vai assistir se quiser e com autorização dos pais. Sendo assim, letra A, é constitucional. Não é constitucional coisa nenhuma, porque não pode ser obrigatória, deve ser facultativa. Letra B, é inconstitucional, pois a laicidade estatal deve garantir que nenhuma religião possa ser preferida a outra no âmbito do espaço público estatal, sendo o ensino religioso facultativo, exatamente. Isso daqui, inclusive, é o que dispõe o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição. Mais uma vez, letra B, resposta correta. Cuidado com isso. Sétima questão, o prefeito do município Ômega, ante a carência de estabelecimentos públicos de saúde capazes de atender satisfatoriamente às necessidades da população local, celebra diversos convênios com hospitais privados para que passem a integrar a rede de credenciados junto ao SUS. Considerando o disposto na Constituição de 88 sobre os convênios firmados pelo prefeito do município Ômega, assinale a afirmativa correta. Os contratos são válidos, uma vez que as instituições privadas podem participar de forma complementar do SUS, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Opa, nós fizemos uma questão semelhante, está lá no artigo 199, parágrafo 1º. A letra A, ela está válida logo de cara, tá certo? Isso daqui está de acordo com o texto da Constituição. Vamos lá, quando ele diz que são nulos, o item está errado e a letra C está errada porque são válidos, porque a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às entidades privadas com fins lucrativos está autorizada. Não está autorizada coisa nenhuma, está proibida. É o parágrafo 2º do mesmo artigo 199. Portanto, só restou a letra A. Oitava questão. Enzo, brasileiro naturalizado há 3 anos, apaixonado por ópera, ao saber que a Sociedade Empresária de Radiodifusão Rádio WXE, situada na capital do estado Alfa, encontra-se em dificuldade econômica, apresenta uma proposta para ingressar na sociedade. Nessa proposta, compromete-se a adquirir 25% do capital total da sociedade empresária, com a condição inafastável de que o controle total sobre o conteúdo da programação veiculada pela rádio seja de sua inteira responsabilidade, de forma a garantir a inclusão de um programa diário com duração de 1 hora sobre ópera. A proposta foi aceita pelos atuais sócios, mas Enzo, preocupado com a licitude do negócio, dada a sua condição de brasileiro naturalizado, procura a consultoria de um advogado. Considerando a hipótese apresentada, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Olha só, ele ter adquirido 25% do capital total da sociedade não tem problema. O problema está aqui. Ele tem o domínio sobre o conteúdo da programação. Por quê, professor? Porque o artigo 222, que fala sobre comunicação social, mais precisamente no seu parágrafo 2º, diz que o domínio de conteúdo de programação de empresa de rádio ou de TV deve ser de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. E Enzo só é naturalizado há 3. Então, isto não pode acontecer, ok? Ele pode até adquirir, mas ele não pode ser o responsável pela veiculação da programação da emissora. Sendo assim, letra A. Não será possível a concretização do negócio nos termos apresentados, tendo em vista que a Constituição da República não permite que os meios de comunicação divulguem manifestações culturais estrangeiras. Que absurdo! Claro que não. B. Será possível a concretização do negócio nos termos apresentados? Não será possível. Ele não pode ser o responsável pela programação do conteúdo. C. Não será possível a concretização do negócio nos termos apresentados, ok? Pois a Constituição da República veda que brasileiro naturalizado há menos de 10 anos possa estabelecer o conteúdo da programação da rádio. Perfeito, artigo 222, parágrafo 2º da Constituição.
Letra C é a resposta correta. Vamos para a nossa 9ª questão. O governador do estado E, diante da informação de que poderia dispor de um lastro orçamentário mais amplo para a execução de despesas com a Seguridade Social, convocou seu secretariado a fim de planejar o encaminhamento a ser dado a tais recursos. Opa! Despesas com Seguridade Social. Basta lembrar, Seguridade Social envolve saúde, envolve assistência e envolve previdência. Lembre-se. Lembrando que a previdência é a única de caráter contributivo. Continuando, na reunião foram apresentadas 4 propostas, mas o governador, consultando sua equipe de assessoramento jurídico, foi informado de que apenas uma das propostas era adequada para assegurar diretamente direitos relativos à Seguridade Social, segundo a definição que lhe dá a Constituição. Dentre as opções a seguir, assinale-a. A primeira proposta, ampliação da rede escolar do ensino. Não, peraí, rede escolar e educação não faz parte de Seguridade Social. Faz parte da ordem social, mas não da Seguridade. Então, não pode ser a letra A. Letra B, ampliação da rede hospitalar de atendimento à população da região. Perfeito. Atendimento de rede hospitalar faz parte da saúde, que faz parte da Seguridade Social. Mas vamos ver a letra C. Desenvolvimento de programa de preservação da diversidade cultural. Não faz parte da Seguridade. E D, aprimoramento da atuação da Guarda Municipal na segurança do patrimônio público também não é Seguridade. Sendo assim, apenas a letra B, porque fala de saúde e saúde está dentro de Seguridade Social. Nona questão relativamente fácil, não é? 10ª questão, 21º exame de ordem, olha só, W. Deputado federal pelo Estado Beta, proferindo discurso no Congresso Nacional, fez contundentes críticas ao que denominou de abuso midiático contra a classe política. Na oportunidade, acrescentou estar elaborando um projeto de lei ordinária que tem por objetivo criar regras de licenciamento por autoridades do poder público a que deverão se submeter os veículos de comunicação, principalmente jornais e revistas. Segundo o referido deputado, a vida privada dos políticos deve ser preservada, devendo, por isso, ser estabelecidos limites à mídia jornalística. Com relação ao projeto de lei ordinária, idealizado pelo deputado federal W, de acordo com a ordem jurídica constitucional brasileira, assinale a afirmativa correta. Um projeto meio polêmico, não é verdade? Vamos lá, letra A. A proposta é constitucional, pois a preservação da intimidade e da privacidade não pode estar sujeita à influência das mídias e deve ser garantida na máxima extensão possível pela ordem jurídica. Olha só, na verdade ele está falando aqui de divulgação, de liberdade de imprensa. Então estas regras de licenciamento, que endurecem ainda mais a regra de imprensa, não pode ser admitida pela Constituição. Então a letra A está falsa. B. É inconstitucional, realmente acabamos de ver, inconstitucional. Pois matéria referente a controle de informação somente pode ser objeto de iniciativa legislativa com o assentimento de 2/3 dos membros de qualquer das casas legislativas. Não pode ter controle em relação à liberdade de imprensa jornalística, tal qual já estabelecido na Constituição. Isso aqui é um absurdo. Letra C, é constitucional, para por aí. Não é. Então só nos resta a letra D, é inconstitucional, pois a Constituição da República garante expressamente que a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Perfeito. Inclusive é o que dispõe o artigo 220, parágrafo 6º da Constituição Federal. Texto da Constituição, literalidade do texto constitucional. Letra D, portanto, é a resposta correta. Vamos para a questão de